Em nosso estudo de hoje é a lição 75 do Livro da Esperança, No Caminho da Elevação. Tomai sobre vós o meu jugo. Mateus, capítulo 11, versículo 29. Mas na união dos sexos, a par da lei divina material, comum a todos os seres vivos, há outra lei divina, imutável como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, a lei de amor. Capítulo 22, texto 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Abençoa os conflitos que tantas vezes te amarfanham o coração no carreiro doméstico, sempre que o lar apareça por ninho de problemas e inquietações. É aí, entre as quatro paredes do reduto familiar, que reencontras a instrumentação do sofrimento reparador. Amigos transfigurados em desafios à paciência. Pais incompreensivos a te requisitar entendimento. Filhos convertidos em ásperos inquisidores da alma. Parentes que se revelam por adversários ferrenhos sob o disfarce da consanguinidade. Lutas inesperadas e amargas que dilapidam as melhores forças da existência pelo seu conteúdo de aflição. Aceita as intimações do calvário doméstico na afeição com que se mostre como quem acolhe o remédio indispensável à própria cura. Desertar será retardar a equação que a contabilidade da vida exigirá sempre, na matemática das causas e dos efeitos. Nesse sentido, vale recordar que Jesus não afirmou que se alguém desejasse encontrá-lo, necessitaria proclamar-lhe as virtudes, entretecer-lhe lauréis, homenagear-lhe o nome ou consagrar-se às atitudes de adoração, mas sim foi peremptório asseverando que os candidatos à integração com ele precisariam carregar a própria cruz e seguir-lhe os passos, isto é, suportarem com serenidade e amor, entendimento e serviço os deveres de cada dia. Bem-aventurado, pois, todo aquele que, apesar dos entraves e das lágrimas do caminho, sustentar nos ombros, ainda mesmo desconjuntados e doloridos, a bendita carga das próprias obrigações. Emmanuel vem chamar a atenção hoje sobre um assunto que está sempre sendo necessário de revisão, de estudo. Por que será que a gente tem uma dificuldade tão grande no relacionamento em família? E a gente vai enumerar algumas causas. Em primeiro lugar, e talvez acima de qualquer outra causa, pelo fato de que nós aqui na Terra ainda temos muito egoísmo, vaidade e orgulho. Todos nós. Então a coisa tem que ser do meu jeito, se não for do meu jeito não funciona, só vale se for dessa maneira. E o pior de tudo, a gente quer impor às pessoas que sejam do jeito que a gente quer. Tudo bem, eu querer que as coisas sejam do meu jeito é uma coisa, agora ainda querer impor para o outro. O que aconteceu nesse período de pleito eleitoral aqui no Brasil? De tanto um querer convencer o outro e até incomodar o outro com as mesmas postagens, as mesmas informações, chegou um ponto que as pessoas começaram a reagir de maneira mais agressiva. Falaram, não, eu não quero saber, pô, a minha opinião é essa e acabou, você fica com a tua, eu fico com a minha. E dali, quando acabou o argumento da palavra, começou a agressão verbal e, em alguns casos, infelizmente, chegaram inclusive à agressão física. É assim que acontece na nossa família. Então, em primeiro lugar, e acima de todos eles, egoísmo, orgulho e vaidade. Em segundo lugar, é porque é na família que a gente reencontra afetos e também desafetos do passado. Em programas de renúncia, programas de aprendizado do perdão, em programas de reparação pelos males que foram causados no passado, mas a gente tem a oportunidade de reencontro dentro aqui do cadinho da família. Então, tem até aquele ditado que as pessoas às vezes falam, né, em relação ao primeiro, fala assim, ó, você vai separar? Eu já ouvi isso já. Em conversas informais, você vai separar? Olha, só vai mudar o CPF, os problemas serão os mesmos, porque o problema nunca esteve no outro, o problema está na gente, é no nosso orgulho e egoísmo de a gente querer que seja da nossa maneira. Né? Eu lembro de uma música antiga em que Lupicínio Rodrigues, o grande poeta gaúcho das músicas aí da dor de cotovelo, como chamava na época, ele falava, quem aparece no meu caminho tem os defeitos iguais, quer dizer, ele não reconhecia que o defeito era dele. E, em segundo lugar, por conta desses reencontros, que são reencontros sempre salutares, porque eles fazem com que esse contato mais próximo
mesmo que no primeiro momento seja difícil, mas com a repetição, com a continuidade, até que se compreenda a importância de você entender a sua família, até que isso seja compreendido, isso vai acontecendo por quê? Para que a gente chegue leve depois no plano espiritual, porque tem uma passagem do Evangelho que fala: reconcilia-te com o teu adversário o mais breve possível, para que não aconteça que daqui a pouco ele não te entregue aí ao juiz e você seja condenado. Enquanto estás com ele a caminho, reconcilia-te com ele. E tem parentes, como ele botou aqui pra gente, ele até faz uma enumeração, né? Amigos transfigurados em desafio à paciência, pais incompreensíveis, filhos convertidos, parentes. Quer dizer, é muito comum e até deixa na gente aquela sensação: não somos os privilegiados, não. Todo mundo tem dificuldade aqui nesse planeta, nesse mundo. Tá? São raríssimas as famílias em que os espíritos são totalmente afins e vêm para cumprir uma determinada missão. São raríssimos, raríssimos os casos. Em todos eles tem reajuste, tem aprendizado, tem desafios, tem tudo. Né? Então o que acontece? Ele vem chamar a atenção de que o principal é que a gente tome como compromisso e que a gente comece a olhar assim: o que está acontecendo comigo agora? Se eu adiar, agora eu tendo esse conhecimento da doutrina espírita, principalmente a partir do momento que o próprio Cristo falou que nada vai passar enquanto não se cumprir até o último iota. Então, enquanto tiver uma pendência no meio do caminho, essa pendência vai me impedir de ir às moradas mais bem-aventuradas, né? Como ele fala lá das várias moradas da casa do Pai, e quando fala das bem-aventuranças. Enquanto não se cumprir a última pendência, não vai. E a última pendência, muitas das vezes, vai consistir em você ficar calado, em você apenas aprender a amar e tentar contribuir para o progresso de alguém. Se a pessoa não aproveitar, você fica leve, você fica tranquilo, você fica com a consciência limpa, enquanto que a pessoa é que vai prestar contas ainda nas próximas experiências que ela tiver na matéria. Enquanto não cumprir também o último iota para ela, ela também não vai prosseguir. Mas para mim, ó, a gente vai botar assim na cabeça: eu posso receber a injustiça, mas eu vou aqui fazer de tudo para não magoar, para não trazer problemas, mais problemas do que já trouxe no passado. E por isso, aí a família se transforma em um desafio, sim. Porque as gerações novas, o que elas estão fazendo? O primeiro obstáculo, a pessoa abandona logo o compromisso. Porque a geração está convidando a isso. Foi a busca do prazer, o prazer do sexo, por exemplo, que foi pregado lá na década de 60 e que hoje, né, tá aí muito, muito liberal. Então a pessoa chega ao ponto de falar: não está indo de acordo com o meu interesse, então a gente termina, separa, divorcia, e ele vai ter outros relacionamentos aventurosos que nunca vai ter o compromisso, nunca vai ter oportunidade de ver a prova mesmo de verdade, porque as provas elas vão aparecer quando o compromisso está estabelecido. O que eu estou querendo dizer, né? Quando você está naquela fase de namoro, está naquela fase dos encantos, tudo bem, mas quando fechou ali o compromisso, é que vai vir um dos dois cônjuges, tem uma doença que o outro vai ter que ajudar, um dos dois cônjuges tem dificuldade de arrumar emprego e o outro vai ter que amparar, e daqui a pouco vem a prole também, os filhos trazendo as suas dificuldades, e a responsabilidade por ajudar os nossos filhos acaba sendo também nossa, né, de aproximar o máximo que a gente puder de Deus, esses filhos que são enviados por Deus para a gente, que não são nossos, são só empréstimos, né? Então, esses desafios, eles só vão aparecer quando o compromisso se fecha. Muitos espíritos, é claro, respeitando o livre-arbítrio de todo mundo, mas sabendo que a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Muitos espíritos fogem desse compromisso, né, principalmente nesses momentos mais difíceis, momentos de renúncia, momentos em que tem que exercitar mesmo a paciência, esbarram no ego, e esse ego, não, então se não for do meu jeito não vai ser. E acabam buscando novas aventuras por aí. Eu vou usar a palavra até aventuras, porque compromisso mesmo, quando a gente tem, a gente sabe quando a gente tem esse compromisso, né? Então o que acontece? O convite do Emmanuel é sempre maravilhoso para a gente meditar na importância da família como esse cadinho de lutas redentoras, purificadoras do espírito. Depois a gente chega do outro lado da vida e a gente vai ver o resultado. Que Jesus nos abençoe hoje,
e sempre.